Nesse dia ele passou o dia na casa dessa amante dele e quando chegou em casa, ele tacou fogo em mim. Não, primeiro ele tacou o álcool. Então, na hora que ele tacou, ele me abraçou. No que ele me abraçou, ele riscou o isqueiro, mas no fogo não pegou. Foi quando eu consegui correr. No que ele me abraçou, ele molhou um pouco dos braços e um pouco do rosto e do pescoço de álcool. E eu consegui taco. Antes de eu chegar no portão, de eu virar, ele conseguiu riscar o isqueiro em mim. E no que o fogo bateu em mim, voltou nele. Porque como ele tava molhado, molhou um pouco. E eu lembro assim que o fogo, comecei a pegar fogo, né? Ele pegou e ficou... Simplesmente ele tirou a camiseta, se apagou e deixou pegando fogo. Grávida, gestante. De um filho dele. Um filho que ele era apaixonado, ele sonhava que esse filho, que ele loucura. era... Irmãos, assista mais um testemunho forte e impactante comigo. Mas antes, eu quero te convidar a deixar o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Nova Catedral Digital. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Nova Catedral Digital. Vamos ver o vídeo. No início não, o primeiro ano da gente foi tudo normal, foi tudo maravilhoso. Só que após um período de um tempo começou a haver muito ciúme obsessivo com o celular, ou com amizade, ou com igreja principalmente. Começou com... primeiramente foi com ciúme dentro da igreja. Ciúme com os irmãos, ciúme com os irmãos, ciúme com as pessoas que me rodeavam. E em seguida começou com mentiras, tanto por questões financeiras, quanto porque do nada sumia dinheiro da conta, ele não sabia explicar de onde que ia, depois começou com mentiras com o celular. Como foi a tentativa? Conta pra nós o que você vivenciou naquele dia. Nesse dia já havia mais ou menos um ano que eu tinha descoberto uma traição dele. Eu descobri essa traição, eu estava gestante. E eu recebi uma ligação antes disso, né? Quando eu descobri a traição, há um ano atrás desse acontecimento, eu estava gestante e na época eu estava até com Covid. E eu lembro que eu recebi uma ligação da amante dele, ela me ligou, falou um monte de coisa pra mim. E eu fui conversar com ele, tentar tirar a satisfação do que estava acontecendo. E nesse dia houve uma agressão física, ele me bateu e eu perdi um bebê. Aí você estava gestante dele? Tava, da primeira vez estava. Meu Deus. E aí a gente começou a brigar muito, discutir muito, e eu largava dele, ele voltava chorando, pedia pra voltar, e eu sempre acreditando que eu era casada. Eu sempre, assim, tive um sonho de permanecer firme na igreja, então, assim, eu falava, Deus vai mudar, um dia Deus vai mudar, um dia Deus vai fazer alguma coisa. E eu sempre com aquela esperança que poderia acontecer uma mudança. E um ano depois, né, de muita briga, a gente se separou várias vezes. Foi no Dia das Crianças. Nesse dia ele passou o dia com a amante dele, né? E nesse dia ele chegou em casa e a gente tivemos uma discussão. E nessa discussão que nós tivemos, ele arrumou as coisas para poder ir embora, arrumou tudo que tinha em casa para poder ir embora. E eu tava do lado de fora da minha casa, simplesmente ele pegou uma vasilha com álcool e tacou álcool em mim. Porque ele era muito ciumento. E nesse período de um ano, eu engravidei de novo. Eu fiz um tratamento para engravidar e engravidei de novo. E quando chegou mais ou menos... Eu estava mais ou menos grávida de 3 para 4 meses. E ele fez isso comigo. E ele tacou álcool em mim. E quando foi mais ou menos... Eu lembro que um pouquinho antes, Deus tinha me avisado. Primeiro, Deus avisou a ele em um culto que eu estava. Falou assim que Deus estava dando um livramento de morte para ele, que Deus ia dar um livramento, porque uma pastora, que num culto que eu fui, né, orou e falou assim que o inimigo estava preparando uma tocaia de morte para ele. E que Deus ia dar um livramento para ele, mas era necessário ele renovar a aliança com Deus. E depois daquele dia, antes disso tudo acontecer, né, ele não quis mais saber de ir para a igreja. Eu lembro que no dia ele falou assim que se acontecesse alguma coisa com ele, se ele viesse a morrer, eu iria morrer também. E ele simplesmente se afastou da igreja, não foi mais em culto nenhum, se afastou, ficou extremamente violento. E quando foi mais ou menos que aconteceu isso, Deus avisou a ele, quando foi um mês e pouco, quase 2 meses depois, Deus me avisou, eu fui novamente com essa pastora e Deus usou ela para mim. E falou assim para mim começar um propósito de 21 dias no Salmo 121. Que ela via meu corpo do pescoço para baixo todo queimado e via como eu estava gestante, né?
Aí ela falou assim que viu o bebê nascendo com sequelas gravíssimas. E tá, eu obedeci, né? Só porque a gente tá tão acostumado com livramento, né? A gente tá tão acostumado com o que Deus fala com a gente. Aí eu simplesmente obedeci. Comecei o propósito calada, porque ele não podia me ver orando, porque ele simplesmente ele surtava. Tá, quando foi faltando 3 dias para me terminar esse propósito, a gente tivemos uma discussão e ele arrumou as roupas dele para poder ir embora, que foi igual eu falei agorinha. E no que ele arrumou as roupas dele para poder ir embora, eu estava do lado de fora, a gente discutimos nesse dia. Nesse dia ele passou o dia na casa dessa amante dele. E quando chegou em casa, ele tacou fogo em mim. Não, primeiro ele tacou o álcool. E só porque meu cabelo era muito grande, ele era pouca coisa mais baixo que eu. Então, na hora que ele tacou, ele me abraçou. No que ele me abraçou, ele riscou o isqueiro, mas no fogo não pegou. Foi quando eu consegui correr, mas pelo meu cabelo ser muito grande, e eu sou mais alta que ele, no que ele me abraçou, ele molhou um pouco dos braços e um pouco do rosto e do pescoço de Meu álcool, Deus. por causa do meu cabelo, ele era mais baixo que eu. E eu consegui, tá, antes de eu chegar no portão, de eu virar, ele conseguiu riscar o isqueiro em mim. E no que o fogo bateu em mim, voltou nele. Porque como ele estava molhado, molhou um pouco. E eu lembro assim que o fogo, comecei a pegar fogo, né? Ele pegou e ficou. Simplesmente ele tirou a camiseta, se apagou e deixou pegando fogo. Grávida. Grávida, De um filho dele. gestante. De um filho dele. Um filho que ele era apaixonado, ele sonhava que esse Gente, que filho, ele era. loucura. Porque ele só tem um filho, então ele era apaixonado. O sonho dele era ser pai de novo, foi algo planejado. E ele era muito ciumento, muito possessivo, tanto na igreja, porque eu louvava, ou porque ciúme, às vezes, das pastoras. Ele era muito obsessivo. O meu filho mais novo veio gritando ele, que não é dele, né? Meu Deus, quantos anos ele tinha? Na época ele tava com 5 anos. E ele veio gritando. E no que ele veio gritando, ele pegou, falou pra ele assim: vai pra lá que eu vou salvar sua mãe. Ele me deu uma. Depois de ter se apagado, ele me deu uma rasteira e saiu me rolando no quintal, que meu quintal era de terra, até chegar num cano do outro lado do lote. Quando chegou no cano, ele quebrou o cano e apagou o fogo. Aí ele pegou no colo e levou pro banheiro como se nada tivesse acontecido. Sangue de Jesus tem E poder. quando eu cheguei no banheiro, ele falou assim: amor, eu te perdoo. Eu sei que você tentou suicídio, eu te perdoo. Você tentou Ele suicídio? falou, ele tentando se proteger do que tinha acontecido. E assim que eu lembro que eu falei assim, pera só um pouco que eu vou ali fora. E eu saí, eu peguei, ele esperou lá no banheiro, né? E eu fui lá pra fora pedindo, eu lembro que eu tava só com o short, eu já não tava, minha blusa tinha queimado, e lembro de ele pôr a mão em mim e arrancar a blusa pegando fogo, mas como eu tava toda queimada, eu tive os 2 braços queimados, eu tive os seios, a barriga, as costas, a virilha queimada, o cabelo meu inteiro queimado. E eu lembro que do jeitinho que eu tava, eu falei, espera só um pouquinho que eu tô voltando. E eu lembro que eu saí pra fora e saí gritando, batendo nos portões. E ele tentou me puxar pra dentro. E os vizinhos saíram pra fora, me pegaram e me conversaram comigo, né? Perguntou o que estava acontecendo. E ele o tempo inteiro falando que eu era louco, o tempo inteiro falando coisas assim como se eu era a pior pessoa do mundo na cabeça dele. Aí eu lembro que ele estava muito bem, ele ia dirigindo o carro do meu vizinho, porque ele não queimou quase nada, ele queimou 15%. E a gente pegou, e um vizinho meu pegou, né, me levando pro hospital, ele ia dirigindo o carro desse vizinho, mas aí aconteceu que o vizinho foi. Quando chegou, eu lembro que eu entrei em casa, antes de eu ir, eu entrei em casa, né, peguei meus filhos, peguei meu celular que estava guardado, coloquei assim no short, que eu tava com lençol branco por cima, que os vizinhos jogaram em cima de mim, porque eu tava toda cheia, como eu tava sem pele nos braços, então eu tava na carne viva, eles pegaram um lençol branco e colocaram em cima de mim. E quando eu peguei, eles pegaram e me levaram pro Gol, e eu tava com meu celular no short. E ele foi, eu lembro que eu fui na frente com o meu vizinho, e, e ele foi atrás, no banco de trás. Só porque ele foi conversando tranquilo. Quando a gente chegamos lá no, mais ou menos, quando eu cheguei mais ou menos lá no, perto do hospital do UGOL, né? Eu tirei o celular, tentei ligar para minha família. E no que eu tentei ligar para minha família, ele simplesmente surtou. Ele inventou que estava com falta de ar. Porque o que ele ia explicar para minha família? Porque ninguém dava eu como viva, ia dar eu praticamente, era para me ter morrido, porque
A gravidade que foi, porque eu estava gestante, minhas gravidez já são de alto risco, porque minha filha mais velha é especial. E eu tava com hipermese gravídica, que é uma desidratação com anemia, que eu desenvolvi durante a gravidez. E eu toda queimada, ninguém me dava chances de vida. Eu tive 70% do corpo queimado. Nossa, é muito. E quando ele começou a falar que tava com falta de ar, começou a gritar, começou a ficar me xingando, falando coisas pesadas pro rapaz que tava dirigindo. E quando a gente chegamos no Gol, ele saiu, foi pra frente, ele saiu, foi pro hospital sozinho, gritando, entrando pela emergência. Eu fiquei atrás, indo devagar, que meu vizinho me ajudou. E quando entramos lá, os médicos perguntaram pra mim. Eles falaram assim o que tinha acontecido, eu falei, mas ele já tinha falado outra versão, que ele entrou primeiro, que eu quase não dava conta de andar, né? E eu lembro que enquanto eu tava indo no carro pro Gol, o que eu mais pedia pra Deus era pra Deus ter misericórdia do meu filho. Deus ter misericórdia do meu filho e da minha vida, porque na minha cabeça eu ia morrer. Eu tinha um sentimento de morte comigo, eu falava, eu vou morrer. Por mais assim do que aconteceu, eu vou morrer. Então eu só pedia perdão pra Deus por tudo que tinha acontecido. E pedia só pra Deus salvar o bebê, só isso. Eu acho que eu já tava de 4 para 5. Quando eu cheguei dentro do Gol, ele gritando, gritando, gritando. Aí eles pegaram e entubaram ele. No que eles entubaram, porque ele falou que tava com falta de ar, como ele queimou um pouco do rosto, um pouco do pescoço e um pouco do braço. E eu lembro que quando eles vieram me entubar, que vieram 4 médicos para me entubar, eu comecei a gritar. E em seguida veio uma assistente social, pegou meu celular, desbloqueou e ligou para minha família. Depois de alguns minutos, minha família chegou. E quando eles chegaram lá, eles perguntaram para mim, perguntaram para minha família, falaram assim, nós vamos entubar ela, porque ele nós entubou, mas menos de 7 dias nós desentuba ele. Vamos só fazer um exame e vamos desentubar ele. E ela, vocês têm que assinar a intubação dela, que ela não quer deixar. Então vocês precisam assinar a intubação, porque ela não vai viver. Nós já vamos, se vocês não assinarem a intubação, ela já vai subir como morta, porque ela não tem chances de vida da gravidade que ela tá. E quando eles falaram isso, eu pedi pra minha família que eu não queria ser entubada, né? E eles pegaram, uma tia minha ficou no hospital e ela assinou um termo de responsabilidade, tanto pela minha morte como da do bebê. E quando eles entubaram, na época, meu ex-marido, eu peguei e falei que não podia entubar ele porque tinha problema de pressão alta, problemas cardíacos. Mas por causa do escândalo, talvez do desespero dele, o que ele ia falar pra minha família? E aí ele pegou e acabaram entubando ele. Aí eles não me entubaram, ele subiu pra UTI primeiro que eu, pra fazer o exame, e eu fiquei lá. E eu lembro que eu tomava morfina de 3 em 3 horas. E quando foi no outro dia, eu subi pro centro cirúrgico. Eu fiz a primeira cirurgia, que é debridagem. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu fui pra UTI. Eu fiquei junto com ele na UTI. Ele ficou entubado do meu lado e eu acordada do lado de cá. E nisso eu não mexia mais o corpo, porque do joelho pra cima eu não tinha mais movimento. Porque como eu queimei, quem queima perde a mobilidade do corpo inteiro, quando os lugares onde você é queimado. E eu não mexia mais, então eu fiquei na UTI 100% dependente de quem cuidava de mim. E nisso eu fiquei um tempo na UTI, junto com ele. A cada dia que passava, eu passei por 3 ou 4 cirurgias dentro da UTI. E voltava para a UTI. E nisso eu desenvolvi uma pré-eclampsia, sequelas da queimadura. Eu falava, Senhor, se você me der mais uma oportunidade de sair daqui, dessa UTI, eu ia adorar o Senhor melhor. O primeiro lugar que eu ia, independentemente do meu estado físico, era para a igreja, para agradecer a Deus. E eu faria tudo para Deus em forma de agradecimento. E ele ainda estava entubado, tinha chance de vida. Você pensava ainda em continuar quando saísse de lá mesmo, depois de tudo que havia? Pensava. Sério? Eu pensava ainda. Eu tinha medo, mas eu pensava. Meu Deus. Eu pensava em continuar com ele. Um rapaz do meu lado faleceu, entrou igual ele. E como ele estava cada dia que passa piorando o estado, porque o coma induzido virou coma, por causa da pressão alta que ele tinha, aí virou coma. E eu peguei e saí, eu dei uma primeira parada cardíaca dentro da UTI e saí. Porque eu comecei a ver algumas pessoas morrendo, né? E eles me tiraram da UTI e me subiram para a enfermaria. Na enfermaria, no primeiro banho que eles me deram, eu dei a segunda parada cardíaca lá.
E eu lembro que ele continuou na UTI. Ele permaneceu na UTI por 18 dias. Deu 2 paradas cardíacas e veio a óbito. E eu fiquei... Depois disso, eu saí, né, da UTI. Fiquei na enfermaria, passei por 7 cirurgias. Fiz uma plástica reconstrutora. Eu tive que tirar a pele das pernas para fechar as queimaduras de 3º e 4º grau. E fiz os 7 cirurgias lá dentro. E nesse período eu lembro que, por incrível que pareça, o único jeito quando eu melhorava, que eu me acalmava, era quando eu louvava. E era a coisa que eu mais não queria de fazer. Antes, quando eu estava boa, nossa, eu morria de vergonha, de medo de estar louvando. E quando eu estava dentro do hospital, Deus permitia até quem não era crente, porque as enfermeiras, para elas me darem banho, na hora de tomar o banho, como elas sabiam que eu só me acalmava louvando, então elas começavam a cantar. Eu perguntava assim, vocês são evangélicas? Elas não. Mas como você só acalma louvando, porque nem a morfina não faz mais efeito, então vamos louvar. Nossa. E eu lembro que eu fiquei 30 dias. E os médicos falaram que eu ia ficar 3 meses. Continuei gestante. E os médicos falavam pra mim assim que eu ia ficar 3 meses no hospital, ia fazer meu parto lá. Tá, aí quando pensou que não, depois uma irmã orou por mim, de Brasília, e Deus usou ela pra falar que Deus ia me tirar de lá com 30 dias. Aí eu ainda fiquei assim, 30 dias, mas os médicos estão falando que é 3 meses, porque eu queimei muito. E eu falei, amém, né? Quando fez 29 dias, eu fiz a plástica, né? Reconstrutora, coloquei placas na perna, cicatrização e saí. Com 30 dias certinho, Jesus me tirou de lá. E quando eu tava distante de 8 meses, eu peguei e passei na igreja. Depois comecei a passar mal de madrugada na virada do ano. Aí no dia 1º, eu peguei e perdi o bebê. A minha pré-eclâmpsia evoluiu para eclâmpsia e matou a criança. Ela veio a óbito. E eu lembro que a dor que eu senti era tão grande que eu vivi um dia após o outro. Porque juntava a dor das cicatrizes, que eu não podia pegar sol, que eu dava febre, dava convulsão. Juntava a dor da perca, porque por mais que as pessoas desejam fazer mal pra gente, eu nunca desejei morte, nem pro meu pior inimigo. Eu juntava mais do que eu tinha passado, que pelo que aconteceu comigo, eu fui muito julgada, porque a gente, por ser mulher, nós somos muito julgada. E eu lembro que eu perdi meu filho. E eu lembro que eu fui pro materno. Eu tava grávida já de 8 meses, eles iam tirar o bebê já na outra semana. E eu lembro que quando eu cheguei na maternidade, no materno, eles falaram assim, a criança é muito pequena, vamos induzir o parto normal. E nisso eu tenho 2 cesáreas, eu não dou normal, nunca dei normal. E eles vão me induzir o parto normal, mas eu por traumas de ir pro centro cirúrgico, ter que abrir a barriga de novo, passar por outra cirurgia, falei, a parto normal é tranquilo, você falou que dá, então é melhor, né? Porque quem tem parto normal é rápido. E nisso eles forçaram, eu falei assim, tá bom. Quando deu mais ou menos umas 6 horas da manhã, eu vi um estralo na minha barriga. Aí foi na hora que a dor triplicou. Aí, em vez de eu ficar sangrando normal por fora, eu tava sangrando com hemorragia interna. A minha cesárea, ela rompeu embaixo e rompeu pro lado direito. E a criança saiu para fora do útero. Ela ficou no corpo, no meio dos órgãos. E nisso eu tive uma ruptura uterina. Com hemorragia, com eclâmpsia, tudo junto. Nossa. E eu lembro que foi por um erro médico deles, né? E eu lembro que quando trocaram o plantão, a médica falou assim, que era 7 horas. Ela falou assim, gente, vocês vão matar ela, porque ela tem cesárea, ela tá com a barriga queimada, ela tem cesárea. Mãe que tem barriga queimada não dilata. Pode levar ela pro centro cirúrgico. E eu lembro que quando eu fui pro centro cirúrgico, cheguei no centro cirúrgico, tinha 7 médicos lá para me atender, porque é um caso raríssimo. É muito raro alguém sobreviver ou acontecer de uma pré-eclâmpsia, já é grave. Ruptura uterina também é raríssimo acontecer, porque hoje em dia é lei. Mãe que tem 2 cesáreas não pode dar parto normal. Eles não induzem, já manda direto pra cesárea. Era muito raro o meu caso. E quando eu cheguei no materno, tinha 7 médicos, fora os estagiários. Tinha muita gente. E eu lembro que eles foram comigo às pressas pro centro cirúrgico. Chegou lá, devido à hemorragia, eles colocaram muita bolsa de sangue e plasma. E foi uma cesárea, eu fiquei acordada, né? Foi uma cesárea comum, normal mesmo. Não foi sedação completa. E eu lembro que tiveram que fazer uma histerectomia
subtotal, tiraram o útero e um ovário e uma trompa. Aí eles levaram o bebê pra fazer, parece que era autópsia. E tá, eu saí do centro cirúrgico. Eu lembro que eu entrei 8 horas da manhã, saí de lá 4 da tarde. Quando eu saí de lá, eu fui pra uma salinha lá, e eles falaram assim, Jéssica, você tá querendo entrar em coma por causa da pessoa pré-eclâmpsia. Então, nós vamos levar você pra UTI. E eu, por trauma da UTI, né, pelo que eu passei na UTI, eu não queria ir pra UTI. Aí eu lembro que eu liguei pra uma pastora, ela orou por mim. E eu fui novamente pra UTI. E assim que eu recebi alta, eu lembro que eu recebi alta, sei que totalizou no hospital, totalizou 9 dias. Quando eu recebi alta, que eu deixei pra enfermaria, eu lembro que quando eu saí do hospital, mesmo toda costurada por dentro, por causa da esterectomia, o primeiro lugar que eu fui foi pra casa do Senhor. Passou nem 4 dias eu em casa, eu fui pra casa do Senhor. E quando se passou 15 dias, eu tive que velar o bebê, que é aquele processo, vai atrás de caixão, aí você tem que registrar como natimorto, fazer todo o processo. Aí eu peguei, passei por isso tudo, e eu lembro que eu enterrei meu filho, um pastor me ajudou, que eu congregava com ele, e quando foi à noite, eu estava na igreja adorando o Senhor. E eu acredito que foi através da insistência, de eu estar insistindo assim, de adorar, que foi que Deus não permitiu a depressão me pegar. Vai fazer 3 anos. 3 anos. Assim, uma das coisas que eu tenho a dizer é que um casamento ele é baseado no respeito e na confiança. Porque não é só o amor. Também é o que o respeito e a confiança. E a partir da hora que a pessoa que você convive, ela levanta uma mão pra você, pra te agredir, a partir da hora daquela primeira vez já é um motivo de você acabou o respeito, já é um motivo de você separar, de você não ficar mais junto. Porque por causa de uma insistência minha, por causa eu fui avisada, fui. Deus falava comigo, mas por causa daquela paixão que eu fiquei cega, porque por causa da situação, então eu deixando assim naquele acomodismo, então eu nunca pensei em separar antes, mas se eu tivesse da primeira vez, do primeiro tapa, o primeiro empurrão que ele me deu, se eu tivesse tomado a decisão de não ficar junto, de separar, talvez hoje eu não teria assim passado por isso, porque foi muito forte. E outras pessoas talvez no meu lugar não estaria igual eu estaria hoje.